Queria dar boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu gosto sempre de me apresentar, porque a gente sempre tem algum convidado na sala que não é nosso cliente ainda. Sou a Gabriela Valadares, estou aqui com meu sócio, que é o Erzeu, e somos da Monet Investimentos, somos sócios fundadores. A Monet é um escritório dedicado a clientes alta renda e private, e estamos sempre buscando temas relacionados ao mercado financeiro. Toda semana a gente traz um expoente, um head de alguma área de interesse de mercado para falar com vocês. E hoje, com muita honra, estamos recebendo o Renan e o Lucas, que são da área de fundo imobiliário. O Renan é o nosso head do research de fundos imobiliários. E fundo imobiliário é um tipo de ativo que muitos clientes não conhecem ou não exploram muito, né? Mas que no ambiente de taxa de juros cada vez menor, ele se torna um ativo extremamente interessante. Então, sobre fundos imobiliários, eu vou passar a palavra para o Renan, né, que vai nos falar um pouco dele e desse ativo, que é um ativo aí que muitos investidores ainda estão sem saber se é uma boa oportunidade, se não é, o que comprar, o que não comprar, e a gente vai discutir isso aqui hoje. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre interessante botar um pouco de informação na rua, né? Acho que nem todo mundo tem o tempo de ficar acompanhando todo dia os papéis, e aí um pouco até do nosso trabalho, né? Do que eu faço ali na XP, que é acompanhar todo o segmento imobiliário, né? Então, já, mesmo antes de entrar no XP, eu já cobri esse setor há bastante tempo. Então, e aí agora, olhando não só o segmento de construção civil, mas principalmente os fundos imobiliários, que tem ganhado muita atratividade, né, recentemente. E acho que, principalmente no ano passado, em que o produto começou a ter uma demanda muito forte, acho que grande parte disso veio um pouco da base de investidores, saindo um pouco da zona de conforto, né, assim, com juros baixos, renda fixa rendendo muito pouco, ainda se você depende do investimento, se você desconta o imposto de renda e tal, muita gente procurou outros tipos de investimentos para tentar rentabilizar melhor o patrimônio. E aí eu acho que tinha uma série de características aqui dos fundos imobiliários que acabou atraindo bastante gente aqui para esse produto, que ao longo do ano passado, até o começo desse ano, estava com uma dinâmica muito boa, né, uma demanda crescente, a própria qualidade dos fundos nos últimos anos veio melhorando bastante, né, em termos de diversificação, qualidade da gestão, comunicação. Então, acho que foi meio que uma série de fatores que ajudaram a maturar cada vez mais essa classe de investimento, e que acho que na hora que bateu essa crise aí do coronavírus, muita gente parou para, né, reavaliar e entender qual que vai ser o impacto, como que vai ser a dinâmica de imóveis daqui para frente e tudo mais, e gera uma série de dúvidas, né? E muitas vezes até para os gestores, dependendo do segmento, do assunto que a gente vai comentar, também não está muito claro para eles, mas dentro de um certo um grau de certeza, eles têm mais ou menos para onde que esse mercado pode migrar, e aí um pouco do que a gente vai discutir aqui, né? Então, acho que, primeiro, assim, quem não conhece muito do que é a estrutura de um fundo imobiliário, né, o que ele traz diferente de uma empresa do segmento imobiliário, que tem a ação listada, ou qual que é a diferença de um fundo convencional, né, que você vê nas plataformas. Então, assim, o fundo imobiliário, basicamente, ele é um veículo financeiro, né? Então, assim como um fundo de ações, um fundo multimercado, tal, ele é um fundo em si, mas ele é um pouco diferente no sentido de ele é um fundo fechado, então você não pode fazer o resgate do seu investimento lá. O jeito que você faz a saída desse investimento é vendendo as suas cotas, né, em bolsa para outra pessoa. Então, é um fundo que ele é listado, né, então tem cotas sendo negociadas na tela, assim como ações. Então, nesse sentido, ele se assemelha muito à ação de uma empresa. Ela emite ações, você não resgata a ação, você vende ela no mercado secundário. E o que isso traz de vantagem para o fundo, né? O fundo, a estrutura dele em si, ele tem um diferencial
que ajuda muito na eficiência dele, que é a isenção de imposto. Então, o veículo, tudo que ele faz de operação de ganho de capital, de renda, né, de aluguel, ele não paga o imposto em cima disso. Então, o que ele tem de eficiência, desde a receita até o lucro, é muito maior. A contrapartida disso é que ele, por regulação, ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro dele no semestre, né? Sendo que muitos dos fundos, a grande maioria, opta por distribuir todo mês, que é um pouco do que traz essa demanda, né? Muitas pessoas que gostam de ter aquela renda pingando todo mês, né, acaba sendo bem atrativo, e aí isso ajuda bastante, né, nessa dinâmica, e é um veículo bem transparente, porque já que ele tem que distribuir o lucro, você não precisa ficar perguntando onde que ele vai reinvestir aquele dinheiro, o que ele vai fazer com aquilo, tá? Você sabe que ele vai, o que trazer de retorno ele vai te devolver, né? E se precisar fazer um crescimento, um investimento adicional, tal, ele chama capital, né? Então, acho que essa dinâmica fica muito clara. Como um fundo convencional, a estrutura de despesa dele também é super transparente, então ele tem a taxa de gestão dele, assim como um fundo qualquer, né? Então você não tem um risco de ver se o cara está pagando, sei lá, bônus milionário para o executivo, se ele está estourando o custo aqui e ali, porque tudo isso já vai estar dentro ali daquela taxa da gestão, né? Então, isso, somado ao fato de a gente estar falando do segmento imobiliário, que acho que muitas vezes é bem próximo do investidor, ele pode não entender muito bem de bolsa, mas ele entende que como funciona a locação de um imóvel, ele tem algum conhecido, ou ele mesmo tem um imóvel que loca em um lugar. Então, acho que essa dinâmica é mais fácil, é mais tangível do que você ficar vendo dinâmica de preço de commodity, de câmbio e tudo mais, como isso afeta, né, nas empresas e tal. Então, acho que isso trouxe uma proximidade com o cotista que foi bem interessante e que as gestoras aprenderam a lidar, né? Então, acho que com o tempo as gestoras entenderam que era necessário trazer informação de uma forma clara, recorrente, né, ser bem acessível para os investidores. Então, muitas gestoras vêm fazendo um trabalho bem interessante de publicar os relatórios gerenciais, comentando o que está acontecendo lá no fundo, para você saber quem que está tocando aquele portfólio, né, quem que é o gestor que está cuidando do seu dinheiro e como que está indo a dinâmica daquele portfólio. Então, você tem, de um lado, uma oportunidade de investir em diversos imóveis ao mesmo tempo, com valores relativamente baixos, com uma eficiência tributária muito grande. Então, e a alternativa disso seria você investir em um imóvel, seja um comercial, seja um residencial, e locar aquilo e ter todo o trâmite de pagar imposto, tarifas e tudo mais. Então, isso traz uma série de vantagens, né, de liquidez, de eficiência e tudo mais, e isso trouxe bastante gente na base de investidores, que mais que dobrou no ano passado, né, dando um pouco, né, do pano de fundo aqui, porque que esse veículo ficou tão famoso, né? E aí a gente chegou em meados de março com um tombo muito grande aí em renda variável como um todo, né? Então, ações e fundo imobiliário incluso, né? Todo mundo sofreu. Alguns setores sofreram mais do que outros, e mesmo nos FIIs, alguns segmentos sofreram mais do que outros, né? Até no lado operacional, né, que a gente vai entrar um pouquinho aqui, mas no final do dia a gente está falando de um lastro imobiliário, né? Então você tem uma carteira que tem um imóvel lá dentro, então sofra, né, sobe e desce na bolsa, no final você tem um valor ali daquele imóvel que está lá dentro que minimamente dá um piso, né, para onde que pode o preço daquela cota, né? Então geralmente é que a gente comenta aqui do valor patrimonial, né? Então, assim, um comparativo, né? Quando você compra um imóvel, se a economia vai bem ou mal, no dia seguinte o seu imóvel não vale 5% a mais, 5% a menos, né? Você não está vendo aquele preço oscilar na tela todo dia, porque não tem tela, né, para um preço de um imóvel assim. No caso do fundo imobiliário, ele tem, né? Então, o que ajuda é liquidez, mas do outro lado ele tem um precinho na tela piscando para cima e para baixo todo dia. Muita gente acaba ficando meio angustiado quando vê uma queda muito relevante ali, mas vai lembrar que a gente está pensando em imóvel, né, uma carteira de imóveis, olhando um horizonte médio e longo prazo, né? Então, assim, não é porque a cota cai naquele momento que aquele preço é o que vai ser e ponto, né?
Então, se você tem uma carteira com imóveis bons, bem localizados, né, fazer o dever de casa, essas quedas servem muito mais como oportunidade de ponto de entrada do que é, um momento de panicar e vender as coisas, né? Então, acho que um pouco do aprendizado que a base de investidores vem ganhando ao longo dos meses foi lidar um pouco com essas oscilações, né? Ao longo do ano passado, os fundos imobiliários cresceram bastante, as cotas todo mês subiam. Então, quando a gente fala que mais do que dobrou, né, a base de investidores, quer dizer que mais da metade da base de investidores nunca viu um mês negativo, né, até o final do ano passado. Então, quando começou a ter essa correção, acho que no primeiro momento acho que foi até saudável para corrigir alguns preços que estavam distorcidos, mas no segundo momento até para entender que aquilo não é um investimento de renda variável e tem oscilação, sim, né? E saber lidar com esses momentos de fazer o investimento, para onde olhar, né? Assim, eu vou comprar, mas quando que eu sei que um fundo imobiliário está caro ou não está? Né? E aí a gente entra nas métricas aqui de como que a gente vai analisar isso. Então, basicamente, entre os fundos, a gente tem três classes, né, as principais aqui que negociam em bolsa. Existem outras, mas são menores. As principais são os fundos de lajes corporativas, né, são aqueles prédios grandes para grandes empresas. Você tem galpão logístico, que geralmente quando você pega a estrada, você vê, né, ao longo da estrada, uma série de galpões para fazer logística, gestão de estoque e tal das empresas, e os shoppings, né? Então, fundo de shopping também é bem comum. Esses três são os principais em termos de fundo de tijolo, que a gente chama, que são os fundos de imóveis físicos. E aí você tem os fundos de papéis, que são basicamente duas classes, são fundos de recebíveis, né, que nada mais é que um fundo basicamente um fundo de renda fixa, né? Ele compra recebíveis que tem um lastro imobiliário, e fundos de fundo, que basicamente é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Né? Assim como um fundo, um FIA, né? Um fundo de ações que compra ações na bolsa, esse FOF cotas de outros fundos imobiliários. Então, basicamente, mesmo olhando aqui a dinâmica dos segmentos, né, os FIIs de papéis basicamente se espelham na dinâmica dos fundos de tijolo, né, e aí olhando os fundos de tijolo, como que funciona a dinâmica, né, do impacto aí do Covid nesses três setores, o que pode mudar daqui para frente, né? Eu acho que o primeiro aqui é a parte de shopping, né, que foi o segmento que foi mais impactado, né? Hotéis também, mas é um segmento pequeno na bolsa, né? Então os dois segmentos que sofreram mais, porque se você não tem o cliente indo para o hotel, ele de fato perdeu aquela receita, né? Não tem o que fazer, está todo mundo em casa aqui fazendo home office, então de fato não tem faturamento. E o shopping que estava fechado, né? Então, assim, esses dias acabou de sair, né, notícia que aqui em São Paulo devem começar a abrir os shoppings agora em junho, mas desde meados de março os shoppings estavam fechados, né? Brasil como um todo, em grande parte, ainda está fechada. E aí, se o shopping está fechado, o lojista lá dentro acaba não conseguindo vender, né? A dinâmica, em teoria, dos aluguéis, você tem uma grande fatia, que quase 90% da receita deles é de aluguel fixo, né? Assim como o aluguel residencial, tal, ele é um valor fechado, mas tem também um aluguel variável que depende da venda daquele lojista, né? Então, num mercado minimamente normal, o aluguel fixo te dá uma resiliência muito boa daquela receita, e aí, depende se ele vende mais ou menos, né, se você tem mais fluxo ou não, esse aluguel variável pode ir lá. No momento atual, como os shoppings estão fechados, a decisão da maioria dos operadores foi de não cobrar o aluguel de abril e parcial de março, né? Já que o shopping não está fechado, ele não tem nem como trazer o cliente, então ele não vai cobrar também esse aluguel, porque o lojista, ele muitas vezes não tem o fôlego financeiro para manter aquela loja fechada e ficar pagando folha de pagamento dos funcionários, pagando imposto, tarifas e tudo mais o aluguel. Então, para não afogar o lojista, né, eles fizeram, meio que dividiram a dor ali e falaram, tá bom, eu não vou te cobrar aqui o aluguel durante esse período que a gente estiver fechado, o condomínio a gente faz uma gestão aqui para tentar cortar o máximo de custos, e aí dá um rebate em cima também,
Então, mesmo o aluguel fixo acabou tendo um tombo relevante aí desde meados de março, né? E o que isso representou para os fundos imobiliários, né? Os fundos que têm shoppings ali, basicamente se você não tem a receita do aluguel, né, você não tem o lucro e não consegue distribuir dividendo, né? Consequência disso, os fundos de shopping, a grande maioria, ou suspendeu ou cortou de modo significativo o volume de dividendos distribuídos. A gente está falando aqui de mais de 90% de queda aqui da distribuição. E aí é o segmento também que sofreu mais, né, em termos de precificação na bolsa, né? Então, justo foi o segmento que mais sofreu e acabou sendo mais impactado aqui em termos de preço. Mas, ao mesmo tempo, de novo, voltando para aquele item que a gente comentou de lastro, né? Se você tem um portfólio de shoppings bem localizados, shoppings bons, dominantes naquelas regiões em que eles se situam, passado toda essa crise, e aí, olhando já, esse ano acaba sendo um ano que não é muito referência, né? Então, olhando 2021 para frente, esses shoppings vão continuar sendo os centros de varejo ali daquelas regiões, né? Então, continua tendo valor dentro daquele portfólio. E aí, no meio dessa derretida dos preços, houve uma pequena recuperação, né, da precificação, porque quando a gente olhava os preços, né, das cotas ali, a gente via que de fato estava muito barato, né, e que esse dividendo zerado aí no curto prazo não ia durar para sempre. Então acabou virando uma oportunidade, sabendo, obviamente, né, que no curto prazo você não vai ter aqui rendimento, então o cara que depende daquela renda talvez não seja o melhor investimento para ele, mas o cara que tem um pouco mais de estômago para volatilidade, está olhando, né, um ganho num ciclo um pouco mais longo, aí fazia sentido, então teve uma demanda ali, né? Então eu acho que continua tendo valor nesse segmento, mas no curto prazo tem uma dinâmica de fato mais difícil, né? E aí você tem os dois segmentos que foram menos afetados, que foram os de laje corporativa, né, e o de galpão logístico. Laje corporativa, ele sofreu muito menos, porque geralmente, quando falo laje corporativa, não é salinha comercial, né, não é aquela salinha um, onde você tem um andar ali com dezenas de escritórios e tal. Geralmente empresas que locam um andar inteiro ou um prédio inteiro, né, quando a gente vê essas grandes corporações. Então, geralmente o inquilino desses imóveis são grandes empresas que têm balanço, né, que têm um faturamento muito grande, que no final o aluguel acaba sendo uma parte pouco relevante da despesa dele, né? E muitas vezes você tem, em alguns casos, você tem contratos atípicos longos, que tem uma série de multas para você sair. Em determinados casos, você tem empresas que fizeram um build to suit, né? Basicamente, elas pagaram para uma empresa construir aquele prédio do jeito que ela queria, né? E, obviamente, amarrando um contrato super longo para monetizar isso ao longo do tempo, né? Então, tem uma série de amarras ali. Então, nesse momento, no curto prazo, que a gente está aqui todo mundo em casa trabalhando, ok, você não está indo para o escritório, mas não é por isso que a empresa entregou aquele escritório, né? Então, as empresas entendem que também isso elas precisam ter uma sede, precisam ter um escritório, né? Então, muitas vezes ela tem uma infraestrutura que tem que ficar rodando, né, por trás das operações e que tem que estar lá fisicamente ligado. Então, esse segmento acabou sofrendo muito pouco. Lógico que vão ter empresas e segmentos que vão sofrer mais e que eventualmente tenham que reduzir o tamanho da operação ou até fechar algum tipo de operação, né? Então, pode ter sim algum tipo de vacância ou inadimplência pontual em alguns casos, mas a grosso modo você tem uma qualidade dos inquilinos muito boa, né? Então tende a sofrer pouco, que tende a afetar mais muito mais na negociação, né? Porque se você vai fechar um aluguel, tá negociando um aluguel de uma laje agora, como é que você vai estimar o preço certo para você locar aquilo, né? Então, dado que a dinâmica está mudando muito e mesmo que se você feche aquele acordo e assina o contrato, você não vai nem conseguir mudar agora, porque todo mundo em casa, ninguém está conseguindo fazer qualquer tipo de operação, então você não vai conseguir ocupar aquele escritório, né? Então, isso meio que o ciclo do setor ele estava numa retomada ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, né? Em São Paulo até uma recuperação mais forte, mas
essa crise agora, ela meio que botou uma pausa nesse ciclo de recuperação, acho que vai ficar de lado um certo tempo, né? E aí, talvez ano que vem, essa retomada continue, né? E a parte boa é que a grande parte dos aluguéis, dos contratos, né, a safra dos contratos, eram de alguns anos atrás em que a gente estava numa economia muito difícil. Então, o preço médio dos contratos vigentes, geralmente, estão em patamares relativamente baixos, né, que foram fechados durante uma economia muito difícil. Então, isso ajuda a ter um mínimo de gordura ali para você não ter uma pressão de que o cara está pagando super caro e vai ter que sair ou revisar para baixo e tudo mais. Então, isso acho que é um segmento que vai passar relativamente bem nessa crise. E a oferta de novos imóveis, né, novas construções, que é algo que afogou bastante o mercado há anos atrás, hoje essa oferta não está lá, né? Então, você olha o pipeline de construção de novos edifícios, você não vê muita construção subindo nessas principais áreas comerciais, né? O que tem é pouca coisa, porque tem ainda determinadas áreas, tem uma vacância ainda relevante que dá para fechar, então você não tem uma oferta planejada, ou você tem restrições de plano diretor, né? Então a prefeitura tem uma série de regras ali, regras que mudaram alguns anos atrás e que impedem de você erguer um prédio daquele porte, daquela região, né? De novo, vamos supor, na Faria Lima, na JK, tá? Porque hoje a régua não permite mais. Então, tem uma série de fatores que restringem um pouco a oferta de novos ativos ali. Isso ajuda, né, a segurar um pouco a ocupação dessas áreas. E, de novo, esse segmento vai sofrer? Vai, mas não vai ser assimétrico, né? Desculpa, não vai ser simétrico. Então, regiões centrais, né, dos principais eixos comerciais, falando, né, Zona Sul do Rio, aqui, né, a região do JK, Faria Lima, Itaim, aqui em São Paulo, essas regiões sempre vão ter demanda, né? Dificilmente, em qualquer cenário de home office ou qualquer coisa assim, você vai ver Faria Lima vazia, né? Agora, áreas secundárias, talvez ele não precise ter aquele escritório, que muitas vezes era um back-office, então essas sim são regiões que não só tem uma vacância um pouco mais alta, mas também pode ser um pouco mais impactado, né? E o último, que é o segmento, acho que é o que foi menos impactado de todos eles, que é o de galpão logístico, né? E muita gente já comentando sobre isso. E por que ele foi menos impactado? Hoje está todo mundo em casa, né, no isolamento, então você não pode ir em restaurantes, você não pode ir nas lojas, no shopping, na loja de rua. Então, tudo que você está pedindo ou fazendo de compras, ou é no mercado, ou é no e-commerce, né? Entra lá no site, compra alguma coisa, tal, chega pelo correio. E isso faz com que essas empresas, né, quem tem exposição online, seja mercado, seja farmácias que podem operar ou próprios varejo online, quem tem exposição a esses segmentos tiver uma demanda crescente, né? Então, acho que no momento que está todo mundo em isolamento, a demanda pelo e-commerce cresceu muito, né? Então, os mercados precisam entregar de forma eficiente os mantimentos para as unidades que eles têm, os supermercados. A farmácia tem que ter toda a dinâmica para chegar aos remédios nas farmácias. Você tem as plataformas de e-commerce, né, os marketplaces, que precisam vender e entregar o produto de forma rápida e ágil, né? Então, a logística, cada vez mais é um ponto sensível aqui para você ter sucesso nisso. Então, isso é algo que já vinha crescendo ao longo dos últimos anos, né? O e-commerce ele tinha um crescimento acelerado, muito maior do que o varejo físico, né? E eu acho que essa crise ela só jogou ainda mais lenha na fogueira, né? Eu acho que hoje a eficiência do e-commerce é ponto fundamental. Quem não estava exposto, né, para vendas online está tentando achar um jeito de fazer isso, né? Até imóvel, residências, né? Tem incorporador que está buscando um jeito de tentar vender imóvel online, que é mais difícil, mas está tentando, né? Não é todo mundo, obviamente, que vai conseguir se beneficiar disso, né? Então, o exemplo que eu dou lá, que como se fosse você tem galpão logístico, você tem inquilino de tudo quanto é segmento, né? O cara varejista que está vendendo online e tal, ele vai se beneficiar, ou algum player de produtos na linha de farmacêutica, drogaria e tal, vai se beneficiar. Agora, o cara que, sei lá, vende pneu, né, dificilmente você vai comprar o pneu online e mesmo se comprar, você não vai ter nem onde instalar ele, né? Até porque o pessoal mal está saindo de casa. Então, não é todo mundo que vai conseguir se beneficiar disso, mas a grande maioria dos
inquilinos dos fundos de logística hoje são direto ou indiretamente ligados ao e-commerce, né? Eu não estou falando só a plataforma, estou falando toda a cadeia ligada a ele. Então, seja o varejista que faz a peça, que vende no marketplace, ou o cara da logística que faz a entrega dos produtos do marketplace. Então, toda essa cadeia ligada ao e-commerce está se beneficiando, né? Então, acho que nesse momento, no curto prazo agora, a chance de você, mesmo numa economia que vai entrar num período muito difícil, dela ter algum risco de revisão para baixo de aluguel ou uma vacância muito crescente, tal, eu acho que é bem baixa, né? Então, se você, de novo, se você tem ativos bem localizados, próximos às regiões metropolitanas, que tem inquilinos de qualidade, né, que tem uma exposição aos setores que sofreram menos, você vai ter um portfólio muito mais resiliente, provavelmente não vai perder rendimento, né, ao longo dos próximos meses. Então, por isso que acho que o segmento aqui que sofreu menos. Pode ter um ou outro inquilino que vai sofrer, porque às vezes o cara era ligado à indústria automotiva e hoje ninguém está no carro, tal, pode, né? Mas geralmente são parcelas pequenas aqui, a grande maioria, né, seja ligado ao varejo aqui, que está conseguindo ter uma demanda crescente por causa disso. Então, esse basicamente são os setores aqui, como que eles estão, né, sendo impactados por esse isolamento. Uma pergunta muito frequente que me fazem em relação a essa dinâmica que está mudando, né, que é meio que o novo normal, o pessoal fala, né, que hoje é o home office, né? Então, assim, hoje eu estou em casa, vocês estão aí, todo mundo, né, fazendo uma reunião aqui, ninguém está indo para o escritório e muita gente até comentando que a produtividade até melhorou. Obviamente não é todo mundo, né, que tem um espaço dedicado para isso, mas tem funcionado bem para muita gente. E muitas empresas vêm falando que devem adotar isso de uma certa forma, não, obviamente, não 100% da operação, mais de um grau ou outro, de forma parcial, o home office como uma política, né, daqui para frente. Algumas empresas já declararam isso, a própria XP já anunciou que vai ficar até o fim do ano em home office, né, estudando eventualmente implementar isso de alguma forma dali para frente. Então, é uma prática que acho que veio para ficar, né? Agora, e aí muito questionamento vindo sobre a demanda para lajes corporativas, né? Se a empresa hoje está com muita gente em casa trabalhando, isso não pode levar uma debandada da demanda aí por essas empresas e enxugar aí a demanda para áreas corporativas e tal. Num primeiro momento, sim, né? Acho que você tem um fator que, se você tiver 10% da sua empresa fazendo home office, é 10% da demanda que pode reduzir, né? Mas também não é da noite para o dia que você vai fazer isso, né? Então, tem uma série de fatores que você tem que ponderar. Então, assim, não é toda área que tem condições de fazer isso de modo seguro, né? Você tem uma série de restrições de segurança da informação. Então, existem áreas que lidam com informações muito sensíveis, sistemas específicos que é complicado você deixar alguém acessar isso de casa, né? Então, imagina uma instituição financeira acessando os dados bancários daquela pessoa dentro de casa ali, né? Então, tem toda uma questão de proteger a informação dos clientes e tal. Então, não é toda a área que tem condições de fazer isso, mas talvez um cara da área comercial que está toda hora fazendo reunião com os clientes e tal, e já ia 1, 2 vezes por semana no escritório, talvez esse cara não precise voltar para o escritório, ele possa não ter uma mesa lá fixa, ele vai para o escritório quando tem uma reunião, alguma coisa assim, e depois ele consegue trabalhar de casa, né, e o resto do dia indo para reuniões e tal. Então, ser um pouco mais flexível nisso. Então, isso de fato seria uma pressão negativa na demanda para áreas de lajes corporativas. Só que do outro lado, a gente vai entrar de novo nesse novo normal, né? A gente provavelmente vai entrar numa tendência oposta do que a gente viu nas últimas décadas, que foi de adensamento dos escritórios, né? Então, antigamente, cada um tinha sua mesa ali gigantesca, umas paredes ali, umas salinhas e tal, e cada vez mais foi indo, né, numa bancada gigantesca, uma pessoa sentada do lado da outra, os cubículos foram sumindo, foram ficando bancadas abertas e tal. Então, cada vez mais, ao longo dos últimos anos, foram mais trabalhadores por metro quadrado, né? Para tentar aumentar a produtividade e tudo mais. E eu acho que
daqui para frente essa tendência deve mudar, né? Até por uma questão de segurança, né, e cuidado dos seus funcionários. Então, se você, vamos assumir que vai voltar a economia, você pode voltar para o escritório. Muito provavelmente, né, se você tiver uma empresa que de fato está tomando todo o devido cuidado para manter a saúde dos funcionários, esse cara não vai ficar sentado de novo um metro do lado do outro ali, né, do próximo colega, então provavelmente vai ter um espaçamento maior entre as mesas, não vai poder entrar todo mundo na mesma hora, o número de pessoas no elevador, então tudo isso provavelmente vai ter uma demanda por ter áreas maiores para cada trabalhador que você tem. Então, você tem uma força que vai reduzir a demanda das áreas e a outra é aumentar a demanda porque você vai precisar de mais área para cada funcionário, né? Daqui para frente, ter menos adensamento, ter, né, divisórias físicas entre áreas, para evitar qualquer tipo de contágio, né? E fora outras medidas ali para tentar mitigar qualquer tipo de risco, né? Circulação do ar, limpeza e tudo mais. Então, acho que o primeiro impacto é falar, pô, vai diminuir a demanda? Sim, mas você tem um outro que pode aumentar. Então, não está muito claro. A gente até fez uma pesquisa com os gestores, né, que são os proprietários lá dos imóveis, das áreas corporativas, para entender o que eles estão vendo e chegando nisso aí. E a grande maioria dizendo que não está muito claro. Acho que vai ficar meio que uma coisa compensando a outra, né? Então, aquela mesma área que você tem, talvez, se você tem uma empresa que estava crescendo e precisava de área, e que muitas vezes não achava e tinha que alugar meia laje aqui ou um escritório ali e tal, para tentar encaixar todo mundo, talvez você não precise mais expandir tudo isso e consiga fazer isso, essa demanda adicional via home office e usar o seu espaço atual, ter que provavelmente mexer um pouco o layout ali dos escritórios para adequar, né, e dar uma qualidade melhor ali para a segurança, né, saúde, principalmente, dos funcionários. Então, acho que esse medo de simplesmente sumir a demanda e aumentar demais a vacância, ou cair muito o preço das vagas corporativas, eu acho que é um risco relativamente baixo. Tá? O que eu acho que de novo, assim, o melhor jeito de você tentar reduzir a exposição a esse risco escolher ativos bem localizados, com boa qualidade, né? Então, assim, seja em mercados mais difíceis ou em mercados já mais pujantes, se você tem um portfólio bem localizado, ele vai performar melhor, né? É o cara que tende a ganhar a demanda primeiro e sofrer por último. Então, acho que não é um fator que me preocupa. Obviamente que no curto prazo você pode ter algum caso específico de algum inquilino ali e tal que possa fazer um move desse, mas já hoje, até mesmo antes do impacto do Covid, já existiam empresas, tanto multinacionais, que faziam isso, né? Então, até como exemplo aqui, a Johnson Johnson fazia isso já aqui em São Paulo. Ela tinha um escritório em que ela tinha menos mesa do que o número de funcionários. Se todo mundo fosse para o escritório, não tinha mesa, né? Então, por quê? Existia uma política de você ter 1, 2 dias da semana de fazer home office e não eram mesas fixas. Você acha uma mesa, senta e começa a trabalhar ali, né? Então, isso já era uma prática que, em alguns casos, já vinham sendo feitos por algumas empresas, algumas multinacionais, e que pode virar uma política para outros segmentos. Eu venho falando com diversas empresas que jamais pensavam que home office funcionaria e hoje estão pensando 2 vezes e falou, pô, acho que dá para, de certo modo, a gente adaptar isso aqui, isso aí, né? E tentar encaixar isso no nosso dia a dia, porque está funcionando, né? Então, acho que é algo que vai mudar um pouco o estilo do setor, mas não acho que vai mudar, encolher, enfim, dar um impacto muito grande aqui, não. Tá? E shopping, a mesma coisa. Shopping também vai ter que se adaptar, né? Assim, a recuperação, São Paulo já, né, o Dória falou que no estado em si já poderia, a partir de junho, começar a abrir os shoppings e tal. Ainda a gente precisa esperar o comunicado oficial aqui da Prefeitura de São Paulo, né, para ver se a capital vai abrir na mesma data ou se vai alguns dias depois e tal, mas não espero uma recuperação muito forte da noite para o dia, né? Assim, acho que na hora que abrir o shopping, primeiro, ele vai ter uma série de restrições de horários,
de número de pessoas que podem entrar no shopping, de capacidade, então vai ter uma série de medidas ali para você evitar qualquer tipo de aglomeração, né? E mesmo assim, o público em si vai ter certo receio de ir nesses lugares no primeiro momento. Então, acho que a demanda ela vai voltando, mas ela vai voltando aos poucos, né? Então, você vai perdendo medo, vai frequentando, as regras vão sendo flexibilizadas, e aí, ao longo do tempo, a demanda vai gradualmente recuperando, né? Então, não acho que as vendas vão voltar tão rápido, assim. A gente tem algumas notícias positivas de alguns shoppings que abriram já na região sul, né? Que estão abertos há algumas semanas e que têm vendido algo em torno entre 40% a 50% do habitual, né? Que é uma notícia muito boa, né? Dado a restrição de horário, dado, né, todos os percalços ali, mas não é um 100% ainda, né? Nem longe disso. Então, vai ser uma recuperação gradual, né? Esse aluguel que não está sendo cobrado, em alguns casos, os operadores estão pensando em cobrar lá na frente, alguns meses, né, depois que passar toda essa crise. Eu, pessoalmente, não acho que eles vão conseguir reaver grande parte desse valor que está sendo postergado, porque na hora que abrir a economia e as lojas voltarem a operar, o lojista foi muito machucado, né? Então, ele não vai simplesmente, se ele está vendendo 30%, ele não vai conseguir pagar 30% daquele aluguel, né? Ele tem uma série de despesas, enfim, ficou no vermelho, de fato, muitos deles praticamente ameaçando aí a ter que fechar, de fato, né, a operação. Alguns, eventualmente, vão ter que fechar a operação. Então, acho que essa recuperação ela vai ser gradual e aí esse montante que vai sendo, em teoria, acumulado lá para você cobrar lá na frente, eu acho que não, de duas uma, ou você vai tentar cobrar aquilo mais na frente, isso vai fazer tanta pressão no bolso do lojista que você não vai conseguir repassar um aumento no aluguel, né, na hora de revisar o contrato, ou você vai ter que entender que, de fato, você vai ter que dar um corte nesse valor e não vai ser recuperado e segue o jogo, né, e ao longo dos próximos trimestres, dos próximos meses, tentando fazer a escadinha para tentar recuperar um pouco do faturamento, né, ao longo do próximo ano aí. Então, acho que vai ser uma recuperação gradual, mas, de novo, assim, um ativo bem localizado vai continuar performando bem, né? O e-commerce, todo mundo está usando e-commerce? Sim. Esse medo do e-commerce já era muito comum, né? Principalmente quando eu falava com investidores estrangeiros e que eles viam um efeito que teve, por exemplo, o exemplo clássico dos shoppings dos Estados Unidos, né? Que muitos shoppings de fato quebraram. Não acho que vai ser semelhante, porque o perfil de shopping lá era muito diferente do que daqui. Acho que o nosso perfil aqui é muito mais próximo do perfil europeu, né? E a Europa também tem a Amazon entregando em 2 dias, e os shoppings também, né? Shoppings com perfis mais próximos do nosso, com uma localização minimamente próxima, que são mais dentro da cidade, shopping de destino com mais entretenimento, mais experiências, perfumando bem. Então, não acho que vai ser um impacto de sumir a demanda. O que eu acho que vai acontecer os shoppings vão ter que se adaptar, assim como eles já vinham fazendo isso ao longo dos últimos anos, acelerar talvez isso, de se adaptar ao novo formato, né? Shoppings hoje adotando alguma forma de entrega de venda online, né? Seja, né, algumas empresas já operando, né, via iFood, via Delivery Center, a Iguatemi fazendo Iguatemi 365, né? Alguma forma você tem uma exposição online para ajudar o lojista que tem a loja física dentro do shopping, focar em segmentos que você precisa estar lá fisicamente, então restaurante, entretenimento, academias, essas coisas, né, coisas de serviços, né, que você não consegue fazer isso de modo remoto, online, né? Não dá para você malhar online, não dá para você cortar o cabelo online. Então, essas coisas, os shoppings, né, já tem uma experiência de conseguir trazer o conforto para o cliente e vão tentar explorar isso. Então, o que era um shopping que era muito focado em venda de produtos, vai ser menos venda e mais experiência, né? E mesmo quem vende alguma coisa, está mudando um pouco o jeito de ele vender. Em vez de ele simplesmente colocar todos os produtos na prateleira, ele está montando um salão ali, né? Uma salinha montada com diversos produtos para você olhar e entender, visualizar aquilo, como que seria aquilo dentro da sua casa, o teu produto ali para você manusear e experimentar ele, né? Se você quiser comprar, ele vai te vender, mas o
ponto é dele trazer a interação com o produto, e depois ele pode vender, e provavelmente ele vai vender para você no sistema online e vai entregar na sua casa, né? Você nem vai sair com aquilo, você não vai carregar o produto, né? Então, o que antes, anos e anos atrás, era como você sair com uma TV enfiando no porta-malas do carro, hoje em dia você vai comprar TV, você vai comprar lá no shopping, mas o cara vai te entregar na sua casa, né? Então, essa parte online já está minimamente integrada ali nos sistemas, e os varejistas, né, e os operadores de shopping estão se adaptando a isso. Então, acho que o fator fundamental para isso funcionar e garantir a saúde desses shoppings é, de novo, a localização. Se você estiver bem localizado, e os shoppings hoje no Brasil são bem localizados, né, eles não são em volta da cidade, eles estão dentro da cidade, né? Muitos deles estão no meio, em regiões nobres ali. Então, é algo muito prático, algo que é seguro, né? Então, é conveniente. Então, tudo isso ajuda dentro na performance disso. Então, não, o receio do e-commerce, acho que não é acho que não é um risco grande do meu ponto de vista, né? Acho que a gente tem um perfil bem diferente e dá para isso, né? Então, acho que esse risco de home office, o risco de e-commerce estar nesse segmento de shoppings, né, tal, acho que não é algo que vai ser disruptivo, né? Vai mudar um pouco a cara dele? Vai, mas as empresas vão se adaptar, né? E a parte de e-commerce em si crescendo, ela vai continuar crescendo, né? Então, a demanda por galpão logístico só vai aumentar, né? Cada vez mais as pessoas vão aderir a serviços online, e aí não só em volta aqui das capitais, das principais regiões metropolitanas, mas talvez começar até a pulverizar um pouco mais ao longo do país, porque tempo de entrega, tempo de logística é cada vez mais sensível. As pessoas têm urgência de receber as coisas, então você precisa entregar um remédio em 2 dias em São Paulo e precisa entregar um remédio em 2 dias em Maceió, né? Ou no Acre e tal. E você não pode ter um galpão logístico perto de São Paulo para entregar o Brasil todo, né? Então, você tem um galpão menor perto de São Paulo e outras áreas menores fracionadas, né, dispersas ao longo do território nacional, para garantir um pouco dessa logística mais eficiente, né? Então, acho que vai ser um risco muito grande aqui. Acho que assim, vai ter uma demanda crescente. Não acho que preço em si de locação dos galpões também vai subir muito, porque para galpão, basicamente, você precisa de um terreno no meio da estrada, né? Então, escassez de terreno não tem, né? Assim, você consegue achar terreno, talvez ele seja um pouquinho mais distante, um pouquinho mais perto, tal, mas tem. Então, erguer um galpão é rápido, né? Então, se você tem a demanda, em menos de 8, 10 meses, você levanta o galpão, né? Então, a chance de você ter uma demanda muito forte, você não ter galpão para alocar e começar a pressionar preço, acho que é baixa, né? Acho que ela é bem casadinha. Na hora que você vê uma demanda subindo, você já vai começar a correr para erguer o galpão, e preço acaba, né, ficando relativamente estável, o que não é ruim, né? Isso ajuda muito a previsibilidade de receita dos fundos aqui, né? Então, quando a gente vê os ciclos econômicos aqui que a gente viu nos últimos anos, por exemplo, laje corporativa teve um ciclo muito grande. Você vê aluguéis aqui em Faria Lima, por exemplo, que era R$ 90 mais quadrado, aí teve um boom, foi para 150, 180, depois bateu a crise e voltou para 90, e aí estava caminhando de novo para uns 120, 130, né? Então, galpão não tem isso, né? O galpão era R$ 25, R$ 20, e subia, descia muito pouco, né? Não tinham esses picos muito grandes por causa dessa dinâmica mais casadinha, né? Assim, um edifício corporativo você precisa de anos para construir, né? E não é tão fácil de achar e tal, e achar uma localização, terreno é escasso e tal. Então, essa estabilidade pode ser muito boa também para trazer resiliência nesse modelo, né? Então, você tem ativos que têm uma previsibilidade de receita muito boa, diversificado no número de inquilinos, nos segmentos deles, né? E tem um portfólio com diversos ativos em diversas regiões. Então, tudo isso ajuda bastante a reduzir o risco da operação em si, fora a estrutura de contrato, que você pode fazer contrato atípico, com uma série de garantias e tal. Então, tudo isso vai ajudar na operação para o longo prazo. Agora,
linkando isso, como que isso conversa, por exemplo, com hoje o mercado financeiro, né? Em que, dado toda essa crise e tal, obviamente que tem uma série de incertezas no curto prazo e tal, mas como que fica a visão olhando o ano que vem ou um pouco mais para frente, né? Assim, vai ter demanda, o setor vai recuperar, como é que, né, as cotas vão voltar aos patamares que estavam antes e tal. Eu acho que quando a gente olha os fatores que são importantes para esse segmento hoje, então, assim, o que é importante? Primeiro é previsibilidade de receita, né? Não só de receita, mas da dinâmica anos à frente. Então, eu acho que isso não mudou para nenhum desses segmentos aqui. Vão ter algumas mudanças, sim, mas nada disruptivo. E um fator muito importante aqui é juros, né? Quando a gente fala de rendimento mês a mês, ali a gente fala de dividend yield e tal, um benchmark clássico da gente olhar é juros, né? E aí, quando a gente olha juros, ele não só já vinha num patamar na mínima histórica, mas continuou caindo. Provavelmente deve cair ainda mais aí até nos próximos meses. Pode ser que volte lá na frente um pouquinho e tal, mas ainda assim vai ficar num patamar super baixo, né? E esse patamar de juros baixo por um período longo é muito importante, porque você tem um benchmark que está no nível, né, com uma barra super baixa, então isso já dá espaço para a rentabilidade desses fundos já ser uma rentabilidade, ter um spread relativamente bom com o benchmark, né? Então dá espaço para as cotas se valorizarem também, né? Então se você tinha algo rendendo, vamos supor, 8% num juros de 14% é horrível. 8% num juros de 3% é muito bom, né? Então, e aí dá um pouco de espaço de ou você ter uma rentabilidade alta ou você ter uma apreciação, né, dessas cotas, né? Então, esses fatores estão lá, né? A demanda para esses segmentos vai continuar. Tem alguns segmentos que vão ter impacto no curto prazo mais severos do que outros, sim, mas, de certa forma, não vejo nenhum dos segmentos que a gente comentou aqui desandando e, de fato, né, dar uma virada e ter um ciclo ruim. Eu acho que vai ter uma pausa na recuperação que a gente vem observando nos últimos anos e daqui para frente, né, sei lá, ano que vem, um pouco depois, retomar essa recuperação. Então, acho que olhando um ciclo mais, num horizonte mais médio, longo prazo, eu continuo, assim, muito otimista aí com a dinâmica para os fundos imobiliários. Tá? Renan, Bom, deixa eu te acho que eu fazer falei uma muita coisa pergunta. aqui já. Não, mas foi ótimo que você já respondeu várias perguntas nossas com a sua fala, né? Várias questões. Há muita dúvida, né, sobre a questão do home office, como você colocou, a questão dos fundos de logística, que agora são chamados queridinhos do mercado imobiliário, né? A questão dos shoppings também, que o pessoal sempre nos pergunta se o brasileiro vai ou não mudar o seu hábito de ir ao shopping fazer as suas compras, e você colocou isso de forma bem clara. Sobre as lajes de bancos, é uma pergunta que a gente tem também. Os fundos imobiliários bancários, eles foram campeões de pagamento de dividendos nos últimos anos, a gente sabe disso. Alguns se sobrevalorizaram imensamente e há uma dúvida do investidor se ainda dá tempo de entrar, vale a pena, ou esses fundos já ficaram muito caros e pode ter aí um problema ali na frente de não renovação dos contratos, uma vez que são contratos mais antigos e os bancos podem desmobilizar as agências bancárias. O que você acha disso? Então, acho que tem dois cenários aqui, tá? Eu acho que, olhando num horizonte mais longo, né, de alguns anos aqui, eu acho que esse risco, de fato, é bem relevante, né? Então, quando a gente fala, você comentou de ser campeões de pagamento de dividendo e tal, dividend yields altos, ele é alto por um motivo, porque o risco é mais alto, né? Não é dinheiro de graça. Então, você tem um rendimento que o rendimento é maior porque o risco é maior, né? O risco-retorno tem que compensar. E por que ele é maior? Porque você tem um risco que é meio que binário, né, de quando vencer esse contrato, você tem um fundo ali que tem um inquilino, né? Hoje, por exemplo, no caso você tinha um fundo lá do Santander Agências e da Caixa ali que meio que se juntaram, né? Então você tem dois inquilinos basicamente, tem o do Banco do Brasil que é um também, né? Então você está muito concentrado em um ou dois inquilinos, com basicamente uma ou duas datas de vencimento dos contratos. Então
qualquer mudança de precificação ou de renovação não, vai ter um impacto muito grande e que vai ser da noite para o dia para esses fundos, né? Então, acho que e a previsibilidade disso é relativamente baixa, né? Então, acho que tem um risco grande aqui, quando a gente leva em conta a dinâmica que a gente vinha olhando nos últimos anos de bancos digitais, aplicativos cada vez mais funcionais, né, com uma série de funcionalidades a mais, menos burocráticos e tal. Então, assim, pensando que muitos dos clientes desses bancos estão indo para a agência uma vez a cada nunca, né? Então, acho que essa base de ativos que eles tinham, né, imóveis e físicos e tal, ou sejam locados, ou sejam imóveis próprios, muitos bancos começaram a reavaliar a necessidade de tanta agência, né? E aí, assim, nem todas as agências desses bancos estão nos fundos imobiliários. Alguns estão, outros não. Então, a decisão dele fechar uma agência, primeiro, obviamente, ele vai olhar cada localização, se ele tem condições ou não, né, de fechar aquela agência. Mas se você tiver duas agências próximas e uma estiver dentro do balanço dele e outra estiver no fundo imobiliário, é muito mais fácil ele fechar do fundo imobiliário, porque ele não vai ficar com o imóvel fechado, encarteirado ali, né? A rescisão é muito mais simples. Então, não quer dizer que ele vai rescindir tudo, mas ele pode rescindir, sei lá, 10% daquilo, ou na hora de renegociar o contrato, que geralmente são a valores acima da média, né, de locação dos imóveis da região, ele pode renegociar com um valor mais para baixo, né? Qual que é a barganha que o gestor vai ter para manter aquele preço, né? Assim, você vai arranjar outro banco para colocar milhares de agências ali? Talvez não, né? Mas dá para converter em outra coisa, em loja, varejo e tal? Mais ou menos, né? Não é tão simples assim, porque um banco tem toda uma estrutura física de banco, tem cofre, tem não sei o quê e tal, assim, você não consegue virar a chave e virar uma loja, uma coisa assim, né? Então, isso demanda investimento, tem toda uma reestruturação que tem que fazer, o aluguel que você vai cobrar provavelmente não vai ser o aluguel que está rodando no contrato hoje, né? Então, o risco de você ter um hit para baixo ali no seu faturamento é relevante. É por isso que o yield deles roda num nível mais elevado para refletir esse risco maior, né? Então, olhando num ciclo, né, que na média esses contratos aí estão vencendo 2020, 2021, 2, 3, enfim, nos próximos anos aí já estão chegando nessa data, tem um risco relevante, né? Então, é difícil recomendar para comprar, fechar os olhos e que daqui a 5 anos você vai ter um rendimento super pancada, né? Cada vez mais essa parede está se aproximando, né? E aí você tem uma outra estratégia, que aí, assim, quando a gente olha a carteira dos FOFs, de estados, de fundos institucionais e tal, muitas vezes eles têm na carteira fundo de agência, né? Não é porque o cara está viajando e está comprando só porque o yield está alto, não. Ele sabe muito bem onde ele está pisando, né? Por quê? Nesse cenário atual de crise, a gente está vendo de lojista que não está conseguindo vender porque o shopping está fechado, empresa que pode entrar em RJ porque a dinâmica deteriorou bastante, ou pode mudar a dinâmica do setor e tudo mais, tem uma série de incertezas ali e tudo mais. Então, inadimplência ou vacância é um risco relevante, né, no cenário do curto prazo. Esses fundos de agências, eles têm um ou dois inquilinos, que são as instituições financeiras maiores que a gente tem no país. Então, a chance de você ter um Santander, uma Caixa, um Banco do Brasil, dar um default no aluguel, que é um valor muito pequeno dentro do balanço desses caras, é muito baixo. Então, você tem uma qualidade de crédito altíssima, concentrado em poucos contratos. Então, assim, basicamente, a chance de você ter inadimplência ali é mínima, né? Então, e tem uma rentabilidade alta. Então, no curto prazo, o fundo, né, o investidor, ele pode usar isso como uma ponte de curto prazo aí para segurar alguns meses e até o cenário ficar um pouco mais claro e minimamente render um pouquinho a mais ali, né? De fato, isso pode ser uma estratégia boa, mas, de novo, né, o investidor tem que saber muito bem onde está pisando, né? Não é porque isso funciona por alguns meses que vai funcionar por alguns anos, né? Porque aí vai chegar lá na frente, vai chegar na renegociação, se você não tiver muito antenado no que pode sair dessa renegociação, né, pode ter uma surpresa para baixo. E aí acho que talvez o melhor dos cenários é você conseguir renovar o contrato
não digo nem com aumento no preço, porque não sei se tem barganha para isso, mas você renovar com preço, talvez um repasse de inflação, ou que ajude, né, ficar em termos reais ali 0 a 0, sem ter nenhuma rescisão de nenhuma das unidades. Né? Então, assim, no melhor cenário, você vai ficar com uma receita muito próxima do que está hoje, mas com risco de tomar um hit para baixo relevante, né, quando vencer esses contratos. Então, é um pouco mais difícil, mas quando a gente olha, pelo menos, alguns desses fundos, eles já vêm, as gestoras vêm fazendo um trabalho que é bem interessante, de tentar diversificar um pouco a receita, né, de vender algumas unidades, vender o imóvel, de comprar outras coisas relacionadas a varejo, e aos poucos tentando reformular o mix da carteira deles para ficar menos exposto em agência e mais em outras coisas de varejo e tudo mais, que é uma tentativa válida de você tentar reduzir o risco da operação. Né? Acho que Uhum. ainda é muito pequeno esses fundos, assim, considerando o tamanho do fundo, mas é um esforço muito válido. E sobre os fundos de recebíveis, nós recebemos também muitas perguntas, né? Esses fundos aumentou muito o risco de default ou, pelo contrário, esses fundos são uma boa saída porque eles têm ali uma precificação de papéis que garante ali uma continuidade de aluguel, diferente do que aconteceu com shoppings que pararam de pagar, lajes corporativas que estão tendo algumas renegociações também. E aproveitando o gancho da pergunta, eu queria que você desse aí quais seriam as dicas, né, das melhores oportunidades para se comprar de fundo imobiliário aí de recebível nesse momento. Tá, bom, o fundo imobiliário, acho que assim, você tem duas classes aqui, né? Os fundos high grade, que são os fundos que têm uma melhor qualidade de crédito, né? Então, geralmente, eles compram grande parte da carteira de empresas que têm, ou de recebíveis que têm um rating de crédito bom, né? Então, que tem um risco baixo. Obviamente, a rentabilidade é um pouco mais baixa também, né? Comparado com os high yield, né? O high yield geralmente é a operação mais arriscada, né? Que você está mais exposto a algum choque maior, um risco de inadimplência maior, mas depois que teve toda essa correção no mercado, né, as rentabilidades ficaram muito boas, principalmente quando a gente olha o benchmark, que é os juros que está caindo. Né? Então, você tem uma rentabilidade boa, o high yield ele vai dar um pouquinho mais do que o high grade, mas o high grade também está com uma rentabilidade muito boa. Então, hoje, principalmente, eu gosto muito dos high grades, porque ele tem uma rentabilidade que é boa, talvez não seja tão grande quanto os high yields, mas um risco muito menor, né? Então, assim, você continua tendo uma rentabilidade legal com risco baixo, né? E isso, acho que acaba sendo importante, porque risco, não é nem tanto a rentabilidade, mas o risco em si, que é o ponto sensível no curto prazo, né? E aí, quando a gente olha os fundos, grande parte desses fundos de high grade aqui, não só eles têm créditos de empresas com rating bom, mas eles têm uma série de garantias adicionais nos recebíveis, seja do aluguel do imóvel, seja garantia de alienação do imóvel, seja de aval de banco, ou garantia qualquer outra coisa a mais, que ajuda muito, né, a você ter um valor de colateral grande versus o valor da dívida. Né? Então, geralmente, ele roda aí com uma cobertura bem acima aí do que é o valor da dívida, o que é um incentivo para o inquilino para a empresa, se ela tiver qualquer aperto de balanço, de fluxo de caixa, dela pelo menos tentar pagar aquela dívida, porque senão ela pode perder aquela garantia que tem um valor muito maior. Né? Então, ela meio que tenta dar a mão para não perder o braço. Né? Então, no momento difícil, a garantia, sim, quanto mais rígida for a garantia, melhor, ajuda muito. Né? Então, não só a rentabilidade, mas o nível de garantia ajuda muito a reduzir o risco de default. E caso haja um default, né, porque muitas vezes a empresa, de fato, ela está com caixa apertadíssimo e não tem como pagar. Né? Seja empresa boa ou empresa ruim. Né? Então, você tendo aquela garantia, ela pode não pagar e dar inadimplência no curto prazo e eventualmente nem conseguir pagar depois, você tem que exercer aquela garantia. Né? Se for o caso de exercer a garantia, pode não demorar, não ser no dia seguinte, aquela garantia não pinga no dia seguinte e mantém o devenir e tal. Você pode ter um pênalti pequeno no curto prazo, porque parte da sua carteira não está pagando e
rendimento cai um pouquinho, mas você tem um espaço de ir lá exercer a garantia, ou vender o imóvel, ou receber aqueles aluguéis, enfim, que seja o valor que tem ali como colateral, de você não perder valor. Então, ao longo de meses ou ao longo de um ano, o fundo e conseguir exercer aquela garantia, monetizar aquilo se for preciso e reaver aquele valor, né? Então, é mais ou menos como quando você tem um financiamento de um imobiliário do seu apartamento, né? Então, você pagou metade, chegou no meio do caminho, você ficou lá alguns meses sem pagar, o banco vai mandar uma cartinha, ó, se você não pagar, eu vou ter que tomar seu imóvel, né? E aí você vai ter que arranjar um jeito de, ou você paga o valor que está atrasado, ou você pode por causa de metade do valor da dívida, você pode perder 100% do seu imóvel, né? Então, muitas vezes o incentivo é de você pré-pagar, vende o imóvel no mercado, né, secundário e tal, pega o dinheiro e quita aquela dívida, né? E ainda sobra com os outros 50% para você. Então, essas empresas podem tentar vender ativos para pré-pagar aquela dívida e não necessariamente deixar a garantia ser exercida, né? Então, isso ajuda muito, né, para a redução do risco da operação. Quer dizer que não vai ter oscilação no yield no curto prazo? Não, pode sim ter. Você pode ter uma empresa que, né, está soluçando e às vezes ele atrasa um pagamento, paga no mês seguinte e tal. No curto prazo, de fato, a gente está num momento bem sensível da economia, mas quando eu olho num ciclo um pouco mais longo, eu tenho um pouco mais de segurança aqui de que eu não vou perder valor ali, né? De certo modo, você vai conseguir reaver aquilo. Não são todos os fundos que fazem isso, principalmente fundos high yield, muitas vezes ele até tem menos garantias, ou em alguns casos você não tem a garantia de algum imóvel, de um ativo financeiro no lastro ali. Então, se der de fato um default, você pode ficar a ver navios, né? Uhum. Então, por isso que nesse momento eu gosto muito dos high grades. Vamos fazer aqui para a gente já chegar mais agora no final, né, da nossa live, fazer aqui um bate-bola, que eu mando para você a classe e você me devolve o destaque dessa classe para você hoje, tá? Então, se eu olho, por exemplo, para fundo de recebível, o que eu compro hoje, na sua opinião? Fundo recebível, hoje eu gosto muito do Canip, né? O fundo do Kined, índice de preço. Ele é um fundo bem grande, um dos maiores do mercado, bem diversificado, com risco bem baixo e com yield bem bom. A carteira dele é quase toda indexada à inflação. Bem, a gente está num período de inflação mais baixa, vai sofrer um pouquinho nessa queda de inflação, mas o spread da carteira é muito grande, né? E aí, como você está muito bem diversificado, isso ajuda muito a você reduzir o risco aí, né, de default, mesmo sendo uma carteira com qualidade de crédito boa, né? Beleza. Laje corporativa, qual que é o seu nome? Laje corporativa, no curto prazo agora eu gosto de HGRE, que é laje corporativa e é um pouco diversificado, né? Tem um pouco em São Paulo, tem um pouco no Rio e tal. Não é super concentrado, então, de novo, ele tem uma diversificação boa, né? Tem ativos bons, alguns ativos têm uma vacância relativamente alta, sim, mas não são ativos críticos, né? Então, assim, acho que os principais ativos que são mais difíceis ali, digamos, na dinâmica, ele conseguiu fazer um trabalho bom de locação, né? Então, acho que ajudou a reduzir o risco da operação bastante. Logística. Logística. Logística, eu acho que, bom, aí tem dois fundos que acho que fizeram um trabalho muito bom agora, mas acho que mais por questão de preço, eu tendo a preferir o XPlog, né? Não, assim, nem por ser fundo da casa em si, mas de fato acho que o portfólio deles tem um mix muito bom ali de ativos, de diversificação, um mix ali de inquilinos, acho que ajuda bastante. Mais outro que eu gosto também e que a gente até tinha na carteira e tirou recentemente, que porque a cota de fato performou muito bem, né? Então foi pelo motivo bom aqui, que foi o HGLG, que tem um perfil, um portfólio muito bom também. Ele tem, assim, ele de novo também diversificado, né? A exposição, um mix de inquilinos dele também é muito boa. Então tem muitas das características em comum aqui que eu gosto, né? E a gestão tem feito um trabalho excelente ali também de aquisição, venda de ativos. Então, no curto prazo, os caras
recentemente venderam uma série de imóveis e que trouxe liquidez, bastante caixa para o fundo, né? No momento agora de crise, que caixa hoje vale ouro. Né? FOF. FOF, eu acho que assim, FOF, acho que para olhar um FOF tem que olhar muito para a gestora, né? Porque a carteira do FOF ele pode girar aqui em alguns meses e mudar completamente o perfil. Eu gosto bastante do pessoal da RBR, né? Acho que eles fazem um trabalho muito bom, não só de acompanhar o mercado, porque acho que tem uma sinergia muito grande quando você tem uma gestora que tem fundos de tijolo, que você tem um cara indo lá na rua, de fato, negociando os aluguéis, né? Não só tem o know-how do setor, mas tem fundo de tijolo e que você está vendo tudo que está acontecendo na dinâmica que não está na tela, que não está no jornal, que você tem uma sensibilidade do mercado muito melhor. E aí, quando você tem um FOF lá dentro, você tem uma sinergia muito grande ali, né? Você consegue ter beber das informações dos outros segmentos de forma muito mais eficiente e operar isso de forma a maximizar o retorno aí nas cotas, né? E quando olha para o preço, ele está num preço bem razoável. Shopping, teria algum que você acha que valeria a pena entrar aí nessa expectativa de que os shoppings em breve reabrirão, o consumo, ainda que moderadamente, mas vai voltar, né? O brasileiro não vai deixar de ir ao shopping, em algum momento isso vai chegar numa normalidade. Sim, mas sempre fazendo um disclaimer que shoppings, você tem uma situação em que assim, pode ser uma boa oportunidade, mas tendo em mente que no curto prazo pode ser volátil, né? Assim, nos próximos meses as notícias não serão boas de vendas, de receita, de inadimplência. A gente está falando assim de inadimplência dos aluguéis aqui do condomínio de 70%, 80% em abril. Né? Então, assim, de fato, se você vai ver isso no jornal, vai impactar. Então, tenha em mente que vai ser difícil, mas grande parte disso está sendo refletido já nos preços e pode ser uma oportunidade, né, de mais de ganho de capital do que renda, olhando um horizonte mais longo. Então, é um investimento para mais um médio prazo, né, do que no curto prazo. E eu acho que um fundo que tem uma vantagem boa agora é o da HSI, HSI Malls, que tem um portfólio legal, né? Tem um portfólio bom, e não só isso, mas ele tem uma posição de caixa relevante, né? Ele fez um aumento de capital, estava fechando algumas aquisições, algumas delas já estão meio que engatilhadas, porque eram do fundo de private equity da própria casa, que estavam vendendo para o fundo imobiliário, mas que no momento, até agora, não tiveram todas as aprovações. Uma delas é de um shopping metrô Tucuruvi, que precisa de uma aprovação do metrô em si, para fazer essa transferência, mas que até agora não saiu, e isso no curto prazo é bom, porque quer dizer que ele tem muito caixa, no momento em que caixa para shopping, especificamente, é muito crítico, né? Já que ele não está tendo receita na parte de aluguel e serviços e tal. Então, ter esse caixa robusto no curto prazo ajuda bastante, e depois que a aquisição for concluída, ela está num cap muito bom, né? Então vai ajudar a incrementar ainda a rentabilidade do fundo em si. Então acho que tem um diferencial legal, de novo, olhando um ciclo um pouco mais longo, né? Perfeito. Bom, a gente vai chegando aqui ao final, né, dessa live. Eu gostaria de te agradecer sua presença, do Lucas, presença de todo mundo aqui, todos os clientes, todos os nossos visitantes. E eu queria que você deixasse assim uma mensagem final. Vale a pena investir em fundo imobiliário? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que essas conversas aqui são muito importantes para botar informação ali, né, tirar a dúvida do pessoal. E acho que assim, o principal recado é de não panicar quando vê um preço na tela. Assim, pensa no que é o fundamento ali do que você está comprando, né? Você está comprando um imóvel, né? O imóvel, assim, ele não perde valor da noite para o dia, a não ser que, né, tenha um evento muito bizarro que de fato vai mudar a dinâmica daquela região, mas o imóvel não perde valor da noite para o dia. Então, essas oscilações que ocorrem em bolsa, se você olha na tela e pode ter um impacto grande ali, né? Você fica ansioso vendo aquilo, lembra que tem um imóvel lá embaixo, muitas vezes esse preço
tem um piso, né? Então, sempre ficar atento aí nessa dinâmica e olhar, assim, investir em segmento imobiliário é sempre um investimento mirando o longo prazo, né? Então, entender a dinâmica, né, os fatores que são importantes para esse segmento, né? Então, vamos olhar juros, vamos olhar a economia, tendências do setor e tal. Você vai ver que os fatores que são necessários para essa indústria performar bem continuam lá. Óbvio que vai ter um percalço agora no curto prazo, enfim, para todo mundo vai ter, mas a dinâmica continua tendo, né, ventos favoráveis aqui, olhando num horizonte mais longo. Então, não fique afobado e ver o preço na tela ali, sempre pensar, né, ter um pouco de sangue frio, que é um pouco difícil, é fácil falar, mas sempre olhar um horizonte mais longo, entender um pouco dessa dinâmica ali para fazer sua decisão de investimento, tá? Então, acho que o principal aqui é, assim, no momento de grande incerteza, que o mercado está chacoalhando bastante, não fazer muitas movimentações tudo de uma vez, né? Faça aos poucos, vai fazendo seu médio, tenha tempo para entender um pouco da dinâmica, porque a chance de você pegar o ponto mínimo da curva, o máximo da curva para vender, é muito baixo, né? No mercado nervoso, faça o seu médio e olhe um ciclo mais longo, porque é ali que você vai ter a chance de recuperar o investimento, né? Perfeito, Renan. Vou deixar o Erzeu fazer aqui o nosso fechamento. Muito obrigada novamente. Tá? Obrigada pela presença, pelas palavras. Foi muito bacana. Renan, também queria te agradecer a disponibilidade de você estar aqui conosco, passando aí bastante informações aí sobre o mercado de fundo imobiliário, né, o cenário atual, as perspectivas, tá? E muito obrigado aí por estar aqui conosco. Agradecer também a todos que estão participando aqui dessa live. Lembrar que em breve teremos mais uma aí, logo, logo. Tá bom? Uma boa noite para todos aí, meu muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Obrigada. Até a próxima. Tchau.